Muitas pessoas acreditam que investir é para pessoas ricas, bem-sucedidas, que têm nível superior, que têm um contato com pessoas que vão lhe dar dicas e que pessoas com pouco poder econômico não podem fazer isso, que isso é um privilégio. Eu estou falando isso porque nos últimos 15 anos eu fiz uma grande transição, que foi deixar de ser garçom e trabalhar no mercado financeiro, passar pelo maior banco de investimentos da América Latina, pela maior corretora independente, virar sócio de corretora, ser agente autônomo, ter certificações do mercado financeiro e atualmente ser um colunista, um comentarista do CN Money, que é um canal que fala 12 horas de comunicação. E eu estou fazendo esse vídeo, deixa eu me apresentar, Gilvan Bueno, e eu estou fazendo esse vídeo porque nos últimos 15 anos uma coisa me incomodava profundamente, as pessoas que pensam dessa maneira, e eu consegui fazer essa transição de vida e resolvi gravar esse vídeo. Esse vídeo ele é bem diferente e ele é uma nova proposta. Quando eu criei esse canal do YouTube, a ideia era democratizar o mercado financeiro e eu venho fazendo isso com diversos conteúdos. Mas tem me incomodado porque mais de 32 milhões de pessoas não têm acesso a isso e não acreditam. Então, eu resolvi fazer um desafio que é, seja um investidor, comece a investir. Esse desafio eu encontrei uma mãe de 45 anos, a mãe do Gabriel. Isso me tocou bastante. Eu vou passar esse vídeo para vocês, porque ela nunca tinha investido. Ela mora em Salvador e ela fala 3 idiomas, mas ela nunca tinha feito investimento. Isso me preocupou bastante. Isso é um pouco diferente desse conteúdo que eu criei, que é o Investidor do Cotidiano, que acontece toda quinta-feira. Então, toda quinta-feira às 15 horas, eu faço um conteúdo falando sobre ideias de investimento, pensando como as pessoas podem investir. Mas, ultimamente, eu comecei a me preocupar com uma questão que é que as pessoas não estão pensando sobre investimentos. Ontem eu fiz uma palestra para um grupo de profissionais de uma empresa e eles falaram, eles tinham medo de abrir a conta na corretora. Mas você tem medo de abrir uma conta no Instagram? Uma conta no TikTok? Então eu vim aqui conversar com você e mudar a linha editorial dos meus encontros de quinta-feira. Porque as pessoas precisam acreditar e às vezes elas acham que isso não é possível. Então eu resolvi criar uma nova comunicação, uma nova linha editorial. Uma linha editorial para quebrar crenças limitantes sobre o dinheiro e sobre a mentalidade do dinheiro e sobre como funciona isso, se isso é acessível ou não. Porque às vezes quando eu falo de investimento, parece um tema muito específico, que é para as pessoas que já conhecem alguma coisa. Mas eu preciso conversar com você que não sabe nada e que está querendo aprender porque você tem um problema. E esse problema se chama o tempo. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Vamos dizer que você tem 20 anos e que você vai trabalhar até os seus 65 anos. Mas por que 65 anos? Porque esse é o teto, né, que os homens, nesse atual momento, se aposentam. Eles se aposentam aos 65 anos. E as mulheres aos 60 anos, isso, nesse momento do tempo. Mas isso pode ser diferente, porque isso pode te exigir mais tempo. Será que nós teremos previdência nos próximos anos? Não quero falar sobre isso. Até quantos anos as pessoas vivem? Até os 90 anos. Então você vai ficar 40 anos, 45 anos trabalhando, vai parar de trabalhar aos seus 65 e vai viver até os 90, que é a expectativa de vida. Então você trabalha 40, 45 anos e usufrui 25 anos. Você tinha pensado nisso? Eu comecei a fazer essa pergunta nas minhas palestras. Eu faço muitas palestras contando como um garçom virou sócio do mercado financeiro, como uma pessoa que fez escolas públicas, Enem, CIEP, ESEM, SEJA, ProUni, tecnólogo, conseguiu fazer essa transição aprendendo sobre investimentos. O meu grande mentor, Tom, ele fala sobre a ideia de eu falar sobre mentalidade do dinheiro, da prosperidade. E eu sempre questionei ele, falando assim, cara, mas para que eu vou falar isso? Isso é tão óbvio, né? Às vezes parece que é óbvio para mim, porque esse raciocínio que eu estou te passando, ele precisa chegar a mais pessoas.
E eu não quero pedir o que todo mundo te pede sobre compartilhar, curtir, dar like. Eu quero que você escolha uma pessoa que você ama, que você gosta, que você tem cuidado e que você direcione cada um desses conteúdos que eu vou passar. Que são conteúdos para quebrar uma crença limitante. Quero pedir também à produção que comece a passar as minhas fotos de quando eu era um garçom e virei um executivo do mercado financeiro. Porque as pessoas não acreditam que isso é possível. Então eu preciso criar um conteúdo, uma comunicação que chegue para essas pessoas. Então a única coisa que eu te peço é, talvez você não precisa se inscrever nem dar like, mas é muito importante que você escolha essa mensagem para uma pessoa que você ama. Porque eu encontrei no desafio Seja um Investidor uma mãe de 45 anos, do Gabriel de 7 anos, que vai fazer 8, que nunca investiu e que abriu sua conta na corretora e vai fazer o dinheiro trabalhar para ela. Nasceu aqui um novo propósito, uma nova linha editorial, como diz o meu mentor, de falar para as pessoas, cara, é possível, você tem que entender como é que isso funciona. E sobre a ideia de se tornar um investidor dos investimentos, viver dos investimentos, não é só sobre isso, é sobre isso também. Como assim, Gilvan? Porque quando você entende a lógica do dinheiro, parece que as coisas são mais fáceis. É aquela lei da atração, as coisas chegam perto de você, as coisas acontecem. Então é possível sim viver dos investimentos, mas esse investimento não é só o dinheiro. É a coisa mais importante que você tem, que é o seu conteúdo. Quanto custa o seu conteúdo? Qual é o seu conteúdo? Você vende conteúdo que possa te dar a vida das pessoas? Quanto você pega do seu tempo, que é o seu maior ativo, e investe em trazer um conhecimento para que você consiga pensar e tomar decisões e criar negócios de sucesso? Essa provocação é importante. E a ideia de viver dos investimentos, sim, é possível. E aí tem uma coisa importante. Eu já te falei que você vai ficar 40 anos trabalhando e 25 usufruindo. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. 5 mil reais dividido por 22 dias úteis vai dar algo em torno de 238 reais por dia. 22 dias úteis vezes 238, 5 mil reais. Você acha que esse valor te representa? Você está se pagando? Ontem, nessa apresentação, a moça me falou assim, você só está falando coisas boas sobre fazer o dinheiro trabalhar para mim, o que for. Mas e quais são as coisas ruins? Bem, as coisas ruins para quem está aqui é viver do serviço público, não ter acesso a um hospital melhor, uma escola de qualidade para os seus filhos, uma insegurança pela CEP ou região que você vive. Mas quando você aprende, uma questão importante, você está trabalhando e o seu dinheiro está trabalhando para você. Então, investimentos é como se fosse uma renda complementar ao seu esforço, que crescesse todos os dias. Olha esse gráfico aqui, eu adoro esse gráfico, ele é muito importante. Por quê? Porque ele mostra que se você fizer um investimento, aqui foca na taxa, tá? De 15% ao ano, o seu capital vai crescer 64 vezes nos 30 anos. As pessoas vão falar assim, mas cara, 30 anos é muito tempo, mas você vai ficar 40 trabalhando para o INSS. Você vai ficar 40, 35. É verdade ou não é? Você vai ficar 30 a 40 anos trabalhando para o INSS, mas você pode ter aqui um lugar que multiplique 64 vezes, que são os juros compostos, os produtos de investimentos. E o que me chamou a fazer esse vídeo, como você pode ver dos investimentos, é isso aqui, ó. Hoje nós temos a maior taxa de investimento dos últimos 20 anos. Você não sabia disso? Por que isso é importante? Porque essa taxa pode fazer o seu patrimônio crescer 64 vezes nos próximos 30 anos. Então é possível sim ver dos investimentos. Porque você trabalha pelo dinheiro, mas o seu dinheiro trabalha por você? O seu dinheiro trabalha por você? Você não se paga, você não tira um pedaço desse dinheiro para você. Então, você fica pegando metrô, você fica no ônibus, no engarrafamento, na chuva, e você não se paga.
E no outro mês você começa tudo de novo, você vai ganhar o seu provento, vai gastar ele todo e você não paga você mesmo. Porque você tem que botar o dinheiro para trabalhar para você. Porque o seu corpo, com o tempo, vai ficar cansado. E quem vai trabalhar para você? Os juros, a matemática da acumulação de patrimônio. E hoje nós estamos na maior taxa dos últimos 20 anos. Mas isso é cíclico. E é por isso que eu fiz esse conteúdo. Porque essas taxas mudam. Então daqui a pouco pode ter a menor taxa. E se nós temos a menor taxa, nós precisaríamos de mais tempo. É triste, mas é verdade. Então, você está perdendo uma grande oportunidade. Você vai ver esse vídeo e essa questão de perder a oportunidade foi o seguinte: as pessoas não querem abrir uma conta na corretora, elas não querem começar a investir. Mas elas abrem uma conta em qualquer outra questão. Joguinhos, é super fácil abrir um joguinho, mas por que você não abre uma conta e aprende sobre investimentos? Porque quanto mais você aprender, mais dinheiro, mais prosperidade, mais bênçãos, mais coisas boas você vai botar no seu coração. Na sua mente e no seu bolso. Bem, se você pegar 1 centavo e multiplicar por ele mesmo, durante 30 dias, ele vai se tornar 5 bilhões de reais. Vamos dizer que se esse 1 centavo fosse o seu conhecimento, e se o seu conhecimento crescesse 1%, 1 centavo todos os dias, quanto seria? Uma reflexão importante. E para a gente terminar, os mercados têm uma questão que são os ciclos. Ciclos de baixa, de alta, de topo, de baixa e fundo. Então hoje nós estamos numa taxa de topo aqui, ó. Mercado de alta. Você vai começar a investir quando a taxa tiver 2%, que vai demorar mais para o seu dinheiro dobrar. Um caso exemplar são as ações do Banco Bradesco. O Banco Bradesco, ele estava em baixa. Ele teve um problema com Americanas e ele saiu de R$30 o preço da ação para R$10. Eu vou te fazer uma pergunta, comenta aqui. Você tem conta no Bradesco? Se você tem conta no Bradesco, você paga a tarifa, você paga a taxa e você não recebe isso de volta. Quando você vira um acionista, por isso que a ideia de investimento é incrível, isso volta para você. E foi por isso que eu falei de investidor do cotidiano. Você recebe tudo que você gasta. Só na última semana, em algum momento do tempo de 2025, as ações subiram 20%. E agora está todo mundo falando sobre comprar. Mas por que você não comprou quando ela estava incríveis R$10? Você esperou ela subir quase 50% para você falar que queria investir? E aí você vai chegar quando a festa já acabou? Então, dá sim para ver de investimentos, porque você precisa de uma renda complementar ao seu tempo e ao seu esforço, que são os juros. E é por isso que eu criei um método Rejude, de renda, juros e dividendos. Você tem que aprender sobre dividendos, porque isso trabalha para você, sobre renda passiva, que isso trabalha para você, e o poder dos juros acumulados sobre ele mesmo. Isso vai mudar a tua vida, isso vai mudar teu jogo. Tá bom? Agora faz o seguinte. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa. Quebra essa crença limitante. Você pode fazer esse investimento com qualquer coisa. Se você tem dúvida, eu vou liberar aqui um link para você ver como é que foi a gravação do Comece a Investir. Um desafio que eu faço de 5 dias explicando como as pessoas podem se tornar investidores. E vou pedir para a produção botar o vídeo dessa mãe que aos 45 anos se tornou uma investidora e está criando um futuro para o seu filho. Agora você tem 2 opções. Esperar o próximo vídeo e não fazer nada, tomar uma decisão, abrir um aplicativo, entender como é que funciona e começar com pouco. Começa com pouco para você aprender. Para você perder essa crença limitante. Vira um investidor, faz dinheiro trabalhar para você, cria um método, repete o método e o êxito vai ser uma vida próspera com tempo para você curtir com as suas famílias. Sim, é possível viver de investimentos desde que você comece investindo seu tempo, sua curiosidade e uma vontade de mudar de vida. Assim como esse cara que está aí, que era um garçom, e hoje está aqui falando com você. Viaja pelo mundo, faz palestras, está nos principais canais de comunicação e ele tem um propósito,
que é democratizar o acesso ao mercado financeiro para que mais pessoas possam ter uma vida próspera, uma vida saudável, momentos felizes com seus familiares, entender que o dinheiro não é um problema, não é uma desgraça e que ele pode mudar a vida das pessoas, desde que elas saibam usar ele de maneira eficiente. Até o próximo encontro.